Boa tarde, sexta-feira, 7 de maio de 2021. Estou gravando esse vídeo para falar sobre um trecho, o segundo parágrafo de uma orientação proferida por Kyosho Sama nos dias 1º e 2 de outubro de 2011, no solo sagrado de Atami, culto de outono. Nada mais atual para uma boa reflexão do que essas palavras proferidas há 10 anos atrás, né? Cerca de 10 anos atrás. Essa é a minha opinião. Antes de começar, eu quero dizer que ao gravar esses vídeos não pretendo iludir alguém, não quero passar uma imagem de ser uma pessoa perfeita, bonzinho, sensato, sincero, equilibrado, moderado, simpático. Não. Sou uma pessoa em busca do caminho que vai me permitir, de algum modo que eu não sei, prefiro não saber também, que tudo é novo. A nova fé dos seguidores de Meishu Sama, que seguem o trono de Kyosho, através do líder espiritual Kyosho Sama, Sr. Yoichi Okada. Então, não é que haja, é como se não tivesse, não vou dizer que não tenha nada de bom para oferecer para ninguém. É muito pelo contrário. O meu propósito vai ser, o último vídeo que eu vou gravar dessa série, e eu não sei quando vai ser isso, pode ser hoje, seria até bom, pode ser o mês que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos, não sei quantos anos mais Deus vai me permitir estar aqui na Terra, mas o último vídeo que eu vou gravar vai ser quando eu tiver avançado um passo que seja, eu tiver autoridade na palavra. Todos os apóstolos, todos aqueles que são ungidos por Jesus Cristo ou por Meishu Sama, têm a mesma autoridade na palavra que eles tinham. Isso para mim é inegável e inquestionável. Na minha opinião, dentre a Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui em casa, ela tem milhares de páginas, tanto que ela é impressa com um papel extremamente fino. Se fosse impresso com um determinado tipo de papel, ela seria, assim, precisaria de uma bolsa com alças, por exemplo, para transportá-la, de tão pesada, de tão robusta que seria, em volume e em peso. Mas dentre essas milhares de páginas da Bíblia, o que eu considero mais significativo é aquele trecho, aquela orientação de quando trazem uma mulher pega em adultério e dizem para Jesus: a lei mosaica manda apedrejar essa mulher pega em adultério até a morte. O que o senhor acha? Isso era uma pegadinha para com Jesus, né? O que eu acho mais significativo nessa passagem é que Jesus está sentado, olhando para o chão, escrevendo no chão. Sem levantar a cabeça, ele diz: aquele que for isento de pecado, que atire a primeira pedra. Sem levantar a cabeça, desenhando no chão. Vou falar em termos populares, né? Como se dizia no século passado em Goiabeiras, onde passei parte da minha juventude. Isso é que é confiar no taco. Será que ele revela uma despreocupação com a mulher pega em adultério? Será que ele despreza sua existência? Será que ele faz uma aposta no escuro, sem saber qual seria a reação daquelas pessoas que trazem essa mulher pega em adultério?
Isso fica para a reflexão de cada um. Por aquilo que eu acredito, a força da palavra, a luz espiritual do Cristo, do Messias Cristo. Atire a primeira pedra aquele que for isento de pecado. Isso é como um soco no queixo de cada um daqueles que traziam uma mulher. De sorte que a passagem continua. Todos foram se retirando um a um e a mulher permaneceu à frente de Jesus. Todos se foram um a um, permanecendo apenas a mulher à frente de Jesus. Como se dizia no século passado lá em Goiabeiras, isso é que é confiar no taco. Porque ele não pronunciou simplesmente palavras. Nós aprendemos que tudo pertence a Deus, as palavras pertencem a Deus. O nosso sonem pertence a Deus. Nossa alma, nossos corpos, nossa respiração, tudo pertence a Deus. Quando o Cristo emite essas palavras, ele deve ter mais do que a certeza de que estaria não apenas evitando um apedrejamento, mas estaria fornecendo um subsídio precioso, mesmo porque nessa passagem é mencionado que muitas pessoas ainda permaneceram um certo tempo, como que boquiabertos. Sem ter o que dizer. Eu vejo que a todo instante, as orientações de Jesus, elas têm um condão permanente. Separar o joio do trigo. Lembram dessa passagem? Separar o joio do trigo? Então Jesus, ele permanentemente separa o joio do trigo. Meixo Sama tem o mesmo viés de orientação. O que seria equivalente em Meixo Sama é o título de um dos seus ensinamentos. Meixo Sama orientava, mas deixava a pessoa bater com a cabeça na parede. Ele orientava sem apego, sem forçar a pessoa a ouvir, só falava quando a pessoa desejava ouvir. Se você chegasse diante dele, fizesse uma pergunta, ele começasse a falar e você se dispersasse, hoje em dia, por exemplo, seria: o telefone tocou. Se você desviasse o seu olhar, se você se dispersasse, ele cessava imediatamente de falar. Ele não quer forçar ninguém a nada. E ele mede o sonem da pessoa pela sua atitude. Ele consegue ler o sonem da pessoa. Existem diversos ensinamentos. Existe um ensinamento muito importante também, que está num determinado livro aí, que eu não posso citar o nome, não quero citar, em que uma pessoa chega diante de Meixo Sama. Vejam só, você ter a oportunidade de estar diante de Meixo Sama ou diante de Jesus Cristo, para você tratar da salvação da humanidade, para você pedir um caminho, uma força, uma luz espiritual, para você se direcionar na sua vida, para caminhar em busca da paz, felicidade e alegria, que estão contemplados na presença do Deus, quando Deus está plenamente presente dentro de nós, com a nossa aquiescência, que nós aqui aquiescemos na presença de Deus, presente ele está. Nós temos que aquecer que ele se manifeste, nós temos que permitir. Mesmo Deus sendo todo-poderoso, mas o que Meixo Sama fala, deixar bater com a cabeça na parede, é a atitude de Deus, é a pura atitude de Deus. E a atitude de Jesus,
quando, sem levantar a cabeça, quase que com desdém e desconsideração, afirma: aquele que for isento de pecado, que atire a primeira pedra. Isso também é a atitude de Deus. Cada um faça o que quiser. Cada um faça o que quiser. Até determinado ponto isso será permitido. Vou parar por aqui, porque eu não quero aprofundar com relação a esse tema especificamente. Mas Meixo Sama, ele cita: uma pessoa chega até ele, traz uma peça de cerâmica nas mãos e pergunta: Meixo Sama, ele construiu, para quem não tem maior conhecimento sobre Meixo Sama, ele em vida, em pleno pós-Segunda Guerra Mundial, com o Japão praticamente arrasado economicamente, em meio a extremas dificuldades financeiras, ele construiu 2 solos sagrados, adquiriu terrenos, construiu 2 solos sagrados, e em cada um desses solos sagrados, hoje em dia já perfeitamente consolidados, em cada um desses solos sagrados, em Hakone e Atami, existe um museu de arte que Meixo Sama adquiria, mesmo em meio a toda aquela dificuldade, e ele explicava: isso são apenas milagres. As obras têm um espírito, uma espiritualidade, que é a espiritualidade do seu autor, do artista. O artista, que não se encontra mais no mundo material, mas no mundo espiritual, ele tem tão intenso ardor da vontade de oferecer aquela obra de arte para Deus, que acaba sendo propiciado um milagre. As obras de arte chegavam às mãos de Meixo Sama. Essas são histórias que estão nos escritos, nos ensinamentos do Meixo Sama. Quem tiver curiosidade, quiser confirmar, é só procurar. Então, uma pessoa traz uma peça de cerâmica também. Meixo Sama, queria saber a sua opinião sobre essa peça aqui. A Meixo Sama diz assim: não é uma peça de grande valor artístico. Meixo Sama era um profundo conhecedor das artes. Meixo Sama, não vou falar mais sobre quem era Meixo Sama, né? Ele era profundo em tudo que você pensar. Tudo. Todos os assuntos. Todos. Ele pessoalmente adquiria as obras de arte dos museus de Atami e de Hakone. Profundo conhecedor de artes. E obras-primas, hein? Obras-primas. Tesouro Nacional do Japão, certificados pelo governo do Japão. Obras-primas, obras de interesse nacional, estão lá nos museus. Quem tiver curiosidade, pode se dirigir até lá, que é perfeitamente... todas as portas estão abertas para as pessoas visitarem os museus. Ok? Então a pessoa pergunta: essa peça cerâmica, Meixo Sama disse, não se trata de uma obra de grande qualidade. Se você for fazer uma doação, eu até aceito. Aí a pessoa tira as peças da mão de Meixo Sama e diz assim: mas é porque ela pertence a um tio meu, e não sei o quê, e papapá, e levou a peça embora. Aí Meixo Sama continua dizendo no ensinamento, nas Sagradas Palavras: dessa forma, ele tratou Deus como um perito em arte. A atitude mental, o sonen, o makoto de uma pessoa com esse tipo de atitude, não é uma atitude louvável. Essa pessoa tinha certo potencial, poderia vir até mesmo a se tornar um chefe de unidades até determinado porte dentro da minha igreja, instituição religiosa. Mas ao tratar Deus como um simples perito em arte, ele perdeu essa permissão. E efetivamente, essa pessoa veio a falecer pouco tempo depois. A forma como você se dirige a Deus é extremamente importante. Nisso reside o teor, o conteúdo das palavras de Meixo Sama. Ele não está dizendo que Deus é vingativo, ele está dizendo que você, pessoa física, você tem que entender que tipo de conversa. Você tem a oportunidade de se alistar com Meixo Sama. Você vai pedir para ele dizer quanto vale essa peça. Eu estou querendo vender, queria que você fizesse uma avaliação.
ao passo que você poderia estar tratando de salvação da humanidade. Esse é o ponto. Ok? Nesse ponto Deus é rigoroso. E continua sendo até hoje. E a cada dia que passa, é mais rigoroso ainda. Por isso, vou retomar aqui a orientação do Kyosho Sama, um trecho de interesse. Vou ler para todos os senhores. Meishu Sama nos ensina que o propósito divino da criação é a concretização do paraíso terrestre. A terra onde o paraíso terrestre pode ser concretizado pertence a Deus, Criador. Entretanto, nós seres humanos viemos nos enganando, acreditando que somos os donos deste planeta, tratando-o como bem queremos. Deus, em seu profundo amor, ao invés de nos punir, perdoou nossa atitude equivocada, pois Ele deseja fazer com que a Terra lhe pertença verdadeiramente, além de querer saudá-la quando ela retornar ao seu paraíso, ao seu mundo, o paraíso. Se desejamos concretizar o paraíso terrestre, devemos reconhecer que viemos tratando o planeta como se esse pertencesse somente a nós. E, após nos conscientizarmos do nosso engano, devolvê-lo a Deus. Tudo aquilo que a gente enganosamente entende que nos pertence, a minha vida, o meu corpo, como tem aí até, né? Meu corpo, minhas regras. Tudo aquilo que a gente acha que pertence a gente, mesmo o filho, né? Meu filho, meu neto, minha esposa, meu marido, meu namorado, meu carro, tudo pertence a Deus. E como tudo precisa voltar ao paraíso, que a vontade de Deus é que tudo retorne para Ele, tudo aquilo de que nós nos apossamos. Essa é a síntese da orientação do Kyosho Sama, que eu estou procurando aprofundar, procurando entender, e deixo aqui também com reflexão para todos os que estão assistindo, me dando a primazia de assistir a este vídeo. Ok? Nesse caminho, eu acredito que haverá proveito para todos nós. Grande abraço a todos, fiquemos com Deus.